Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Na verdade, este vídeo é um desdobramento do outro vídeo que eu fiz, onde eu mostrei documentalmente onde Ellen G. White, profetisa da Igreja Adventista, disse que no céu só entrariam brancos. E hoje eu quero mostrar para você uma questão de tradução, um problema de tradução, e como Ellen G. White discriminava não somente as pessoas que queriam se casar e que eram negras, mas também aqueles que queriam servir a Deus no Adventismo, mas a cor da pele era escura. Eu vou mostrar para você a evidência do que estou dizendo, mas depois da nossa vinheta. Bem, pessoal, a gente está trabalhando aqui, na verdade é um desdobramento daquele vídeo que eu fiz sobre a afirmativa da profetisa do Adventismo, dizendo que no céu todos seriam brancos, o que é uma coisa muito questionável, visto que lá em Apocalipse 7 está escrito que lá no céu haverá povos de toda tribo, língua e nação. Então, com certeza, todas as matizes de pele estarão representadas na Nova Jerusalém. E glória a Deus por isso. Não há racismo em Deus. Agora eu quero mostrar para vocês algo muito sério, que inclusive eu não fiz lá naquele vídeo, porque eu comprei o livro primeiro para tirar a dúvida. Está aqui o livro, Testemunhos para a Igreja, volume 9, de Ellen G. White. E eu quero mostrar para vocês a gravíssima colocação de Ellen White, aonde ela pretere os obreiros de cor negra. Já já vou mostrar para você. Mas antes, você já ouviu falar do IAGE? O IAGE é uma facção dentro da organização adventista do sétimo dia. É o Instituto de é o Instituto de Agricultura e Evangelismo. Eles publicaram esse livro aqui, por exemplo, A Grande Controvérsia, que é o grande conflito. E também a Bíblia White. Estou pondo aí na tela do vídeo, porque eu tenho uma, já adquiri assim que lançou. Todos esses materiais são publicados por esses indivíduos que são adventistas do sétimo dia, mas não confiam plenamente na igreja principal. Então, na cabeça desse pessoal, que tem esse movimento paralelo dentro da organização, eles entendem que a igreja principal, onde tem presidente, tem todo aquele arcabouço de liderança, está apostatado. Então esse movimento é um movimento de reforma dentro da Igreja Adventista do sétimo dia. Também tem o que eles chamam de missionários voluntários. Inclusive o autor da Bíblia White, o produtor dessa Bíblia, foi excluído oficialmente da igreja principal. Mas eles se reúnem como adventistas do sétimo dia, como verdadeiros portadores da verdade whitiana. E aqui eu quero deixar uma coisa clara. Eles afirmam, não sou eu, entra lá depois no canal deles, escreve lá no Google, IAGE. Eles falam que não confiam ou que entendem que eles fazem uma melhor tradução do que a Igreja Adventista do sétimo dia através da Casa Publicadora Brasileira. Isso é importante você notar, porque eu vou te mostrar agora. Uma das partes desse livro, onde estou dizendo que ele ensina que o negro, obreiro negro, deveria ser preterido pelo obreiro branco, está na página 202 deste livro aqui, Testemunhos para a Igreja, volume 9. Eu estou pondo aí o texto original em inglês do livro, que você pode pegar no site norte-americano. Aqui tem o Ellen White Books, você lê o texto dela em português. Nos Estados Unidos tem os mesmos canais, só que lá você pega o livro em inglês. E está aí a tradução, está aí o texto original em inglês. Nós, no site do CACP, traduzimos da seguinte maneira: oportunidades estão sempre aparecendo nos estados do Sul, e muitos homens de cor são chamados ao trabalho. Mas por muitas razões, os brancos devem ser escolhidos como líderes. Todos nós somos membros de um corpo que é completo unicamente em Jesus Cristo.
que vai elevar o seu povo do baixo nível que o pecado degradou e então serão colocados onde devem ser reconhecidos nas cortes celestiais como trabalhadores juntos a Deus. Então veja que o texto que eu acabei de ler dá a ideia clara e específica de que o obreiro negro deve ser preterido pelo obreiro branco. Eu já disse aqui que o racismo é uma coisa social nos Estados Unidos até hoje. Faz parte da existência norte-americana. O racismo existe, sempre existiu, e na época de Ellen G. White, do ano de 1850 até 1915, quando ela faleceu, esse racismo ainda era muito forte. Começou a mudar a partir da década de 60, com Martin Luther King, depois tivemos o Barack Obama, o primeiro presidente negro norte-americano, mas esse racismo está muito enraizado, e agora ele voltou novamente, porque faz parte da cultura, é cultural nos Estados Unidos. O adventista do sétimo dia hoje deveria vir a público e assumir o racismo da sua profetisa e dizer que ela errou, como os batistas talvez tenham errado em alguns aspectos, os presbiterianos, os metodistas, os católicos, os espíritas, as testemunhas de Jeová, os mormons e etc. O problema é que, se eles fazem isso, como acontece no mormonismo também, que está inclusive no livro de Mórmon, eles são obrigados a dizer que os seus profetas, eles fizeram falsas profecias. E diante disso, então, os adventistas, por exemplo, preferem engambelar, como a gente costuma falar aqui no interior de São Paulo, ou fazer com que brumas sejam colocados sobre o assunto e as pessoas não descubram a verdade. Mas a verdade, ela sempre aparecerá. Como é que foi traduzido aqui no livro da língua portuguesa da Ellen G. White? Diz os adventistas no texto que eu acabei de ler, com a nossa tradução do canal do CACP. Está lá no canal do CACP, está aí o artigo, o link do artigo para você ler. Mas olha como é que está traduzido aqui. As oportunidades acham-se continuamente abertas nos estados sulinos, e muitos cristãos negros sábios serão chamados ao trabalho. Por várias razões, também os homens brancos devem ser escolhidos para a liderança. Olha, neste texto, retraduzido pelo Adventismo para a língua portuguesa, parece que é o contrário. É o branco que não vai ter oportunidade. Ela diz: por várias razões, também homens brancos devem ser escolhidos. Então, a ideia do texto parece que só os negros nos estados sulinos, que era onde o racismo era mais forte, que era o sul dos Estados Unidos, estavam sendo escolhidos. Então ela fala, olha, vocês estão escolhendo, a ideia do texto aqui, né? Só negros. Mas se quiserem escolher os brancos, também podem. Quando que, no texto realmente original, a ideia é que ela dá uma ordem para que os negros não sejam escolhidos. Percebam? Ela diz assim: mas por muitas razões, os brancos devem ser escolhidos como líderes. Ou seja, pretere-se os negros. Percebe? Ó, aqui na tradução do livro da Casa Publicadora, eles dizem, por várias razões, também os homens brancos devem ser escolhidos para liderar. Também, porque dá a ideia de que os negros é que estavam liderando, bem nos estados sulinos, o que não era factual na história norte-americana. Mas o texto, quando traduzido certo, diz assim, mas por muitas razões, os brancos devem ser escolhidos como líderes, ou seja, não escolham negros, mas só brancos. Percebam a displicência na hora da tradução? Porque o tradutor não quer mostrar a verdade para quem está lendo o texto. Como eu não gosto de falar do que eu não sei, eu uso, quando eu vou fazer minhas traduções, o Google, e eu vou mostrar aí a tradução do Google para você. Olha o Google aí, estou pondo na tela do vídeo. Olha o que diz o Google. Mas, por várias razões, os homens brancos devem ser escolhidos como líderes. Veja que o Google, tradução livre do Google, você pega o texto em inglês, lá no site norte-americano, da Ellen White, coloca no Google, inglês, português, e dá a mesma tradução que nós temos no site do CACP. Mas para eu não ser, vamos dizer assim, um tradutor Google medíocre, como os adventistas falam de mim,
Eu liguei para o meu amigo Walter, professor de inglês, que traduziu o livro do Ken Wright, O Adventismo Renunciado. Quem pede para mim, eu dou a tradução que ele fez. Ele é um ex-adventista e ele fez aqui para mim a tradução. E até gravou um áudio aqui para explicar sobre esse assunto. Vamos ouvir o áudio dele? Porque ele é um professor de inglês, é a área dele. E ele vai mostrar, ele vai pegar esse texto e vai explicar sobre essa questão. Como é a tradução literal do texto. O texto em inglês ele é bem claro. But for several reasons, white men must be chosen as leaders. Por muitas razões, os homens brancos devem ser escolhidos como líderes. É bem claro isso. Percebeu o que ele traduziu? Ele é um professor de inglês, ele fala inglês, ele lê inglês, ele traduz o inglês para o português, e ele deixa claro que a Ellen White está mandando preterir os obreiros negros e escolher os obreiros brancos. Já no livro em português, a ideia é que parece que a igreja estava com uma predileção pelos negros e ela fala, olha, se quiser usar os brancos também, podem. Ou seja, muda-se a intenção do texto. Muda-se a interpretação do texto. Na tradução que a Casa Publicadora fez, parece que Ellen White não está sendo racista. Muito pelo contrário, que ela estaria pregando equidade entre brancos e negros, negros e brancos. Mas, quando você vai para o original do texto e faz a tradução, que ela pende para o lado dos brancos e manda a igreja preterir os negros na hora de fazer a obra de Deus e na hora de serem escolhidos esses homens. Gente, isso é documento, isso é evidência. Mas o adventismo prefere tampar o sol com a peneira, não mostrar a verdade para vocês. Porque eles teriam que admitir que Ellen White realmente fez uma falsa profecia. Foi uma falsa profeta. Saibam os fatos como eles são. Como diz um certo programa que tem aí, é na mira da verdade, porque a verdade é o nosso objetivo. Tá bom? Bem, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Gostou do nosso vídeo? Curta, compartilhe e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Um abraço e até o próximo vídeo.